lá, programa Saúde e Consciência dessa semana fala sobre o Programa Municipal de Tuberculose. Para falar sobre esse programa, a nossa convidada é a enfermeira Cláudia Fabrini, que está aqui no estúdio conosco. Obrigada por ter vindo. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, como foi essa dificuldade que vocês têm de trabalhar e estudar, como é que você venceu tudo isso? Foi difícil. Eu já era auxiliar de enfermagem, eu tinha 2 crianças pequenas, aí eu comecei a fazer faculdade. Foi assim, eu tive muito apoio dos professores, pela minha situação, por trabalhar, por ter as crianças, consegui me formar. Entrei na prefeitura, daí na época saí do serviço que eu trabalhava antes, né? Entrei como enfermeira. E tô à frente do programa, trabalho com tuberculose, hanseníase e leishmaniose há mais de 8 anos, só nesse setor agora como enfermeira. Uhum. Esse programa, ele é um programa municipal? É municipal. Mas sim, é implantado em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Aqui nós temos um ambulatório, porque daí o ambulatório também visa assim, a família. A gente não visa só o paciente assim, vai lá, consulta, pega a medicação e volta para casa. Não, a gente investiga a família. Tem a médica, infectologista, que atende, e tem o Dr. Celso também que atende, a doutora Débora. Nós temos 2 médicos atendendo. Daí a gente faz, o serviço da gente é esse, investigar a família. Eu, como enfermeira, seria mais voltado para a família. E como o paciente chega nesse ambulatório? Chama-se ambulatório de doenças transmissíveis ou... Ambulatório de infectologia. Ambulatório de infectologia. Isso. Então, só para a gente dar uma reforçada, o ambulatório de infectologia implantado no município de Umuarama foi implantado esse ano, ano passado? Não, já tinha. Já sempre existiu? Sempre existiu. Então, já implantado, funciona na Secretaria Municipal de Saúde? No posto central. No posto central. Isso. Que é próximo à delegacia. A delegacia. Né? E ele conta com 2 médicos, um enfermeiro, isso, que é você que coordena o projeto, né? E os funcionários da área de enfermagem. Sim. E daí a gente acaba aprendendo, o pessoal da saúde da família, às vezes, agente comunitário. Então, assim, é um programa que acaba indo também para os postos, ele não fica só centralizado ali, que nem eu coordeno ali o serviço, mas quem acaba fazendo mesmo, entregando essa medicação para o paciente é agente comunitário. E como funciona, vamos direcionar um pouco, o paciente está com suspeita de tuberculose, como ele chega nesse ambulatório? Ele vem referenciado da onde? Do posto, da unidade básica. Ele passa pela unidade básica, lá é solicitado os exames, o médico solicita, raio-x, escarro, o PPD, daí o médico suspeitou, está com suspeita de tuberculose, encaminha para a gente. Aí a doutora fecha o diagnóstico ou descarta. Então, assim, fechou, é tuberculose? Esse paciente já no ambulatório mesmo, já tem a farmácia, tem uma farmacêutica que fica, ele pega a medicação, ele vai levar medicamento por uns 3 dias só, porque existe o TDO, que é o tratamento diretamente observado. Esse paciente não fica com essa medicação em casa. Essa medicação é entregue na unidade básica que ele é atendido, e lá a enfermeira, junto com o agente comunitário? O agente comunitário vai fazer essa entrega dessa medicação todos os dias. O paciente não fica com a medicação? Não. Porque antigamente ficava, né, ficava. Cláudia? Ele levava e aí tinha aquele grande problema que se comentava muito, o paciente não tomava, então quando o agente comunitário ou outro profissional fazia uma visita, chegava lá e encontrava todo aquele medicamento na sopeira ou na baciazinha em cima da mesa, né? A gente tinha muito abandono, que a gente acaba perdendo esse paciente, perdia muito esses pacientes. Então, a taxa de abandono não curava. Daí a gente ia ver, persistia, paciente com escarro positivo. Fazia no 2º mês, no 3º mês e sempre. Ia ver, ele não estava usando a medicação. E agora não. A partir de 2010, então é lei. Tem que fazer esse tratamento. É uma lei nacional. Então, assim, se a agente comunitário, porque a gente sabe também da dificuldade dos agentes comunitários. Se a gente vê que é um paciente tranquilo, paciente bem consciente, dá para liberar para 2, 3 dias. O ideal não seria isso, mas a gente sabe da dificuldade. Então, esse paciente, ele fica com a medicação, mas ele tem que estar, a agente comunitária está passando 2, 3 vezes na casa dele, contando essa medicação, acompanhando. O paciente começou a não buscar a medicação, ele não vai lá tomar medicamento. E nem a agente comunitária não consegue encontrar, entra em contato com a gente e a gente vai fazer a busca desse paciente. Por que ele não quer usar essa medicação?
porque ele não está aceitando o tratamento. Só que isso, no momento do diagnóstico, é feita toda essa orientação, que ele não vai ficar mais com medicamento. A gente já conversa a respeito da família, que vai ser investigado. Então, todo mundo que mora com ele, tem contato em casa, serviço, escola, vai ser todo mundo investigado. Tem alguém com suspeita, lá com tosse, vão fazer exame de escarro. É só contato, convive junto, no trabalho ou em casa, mas não tem nenhum sintoma, nós vamos fazer o PPD, que é a prova tuberculínica. Então, assim, a gente já orienta tudo isso no momento do diagnóstico. E, inclusive, a questão da medicação. Então, esse paciente já sabe que ele não vai ter o medicamento na mão dele. Ele vai ter para o final de semana ou de acordo com a situação ali, né? Mas sempre é passado pelo ambulatório. As enfermeiras das unidades também estão em contato com o ambulatório para a gente saber a situação desse paciente. E com a família dele a gente está. Cláudia, pela tua experiência que você tem aí à frente do programa e também antes, quando você já atuava, o que faz primeiro, o abandono é grande? Hoje em dia não. Não? Não. Por que você acha que mudou isso? Por que antes o abandono era grande e hoje não é mais? É por causa dessa questão que agora a dose é supervisionada diariamente? Agora a gente está mais consciente para a questão da tuberculose. A gente conscientiza o paciente. É uma doença curável, não é uma doença grave, pode levar à morte, então trata. Geralmente, assim, a gente tem muita dificuldade com o pessoal de rua, pessoal alcoólatra, porque daí ele vai ter que abrir mão da bebida para usar a medicação. Então, assim, tem alguns pacientes que a gente tem uma maior atenção com ele. Então, aí acaba diminuindo. E a gente comunitária, estando em contato com ele, a enfermeira estando em contato com ele, auxilia o nosso trabalho. Porque daí a gente consegue fazer essa busca. Você colocou assim, a comunidade de rua é difícil, mas e aquele que tem domicílio, que tem família, o que faz ele abandonar o tratamento? Ele não tem paciente que não quer ser tratado. E não fala? Não, ele não fala, ele simplesmente não aceita o tratamento, ele não aceita a medicação. A medicação começa a dar algum tipo de reação, porque é uma medicação forte. Então, 2 meses ele vai usar uma medicação, mais 4 meses, aí faz essa mudança de medicação, ele continua, só que daí diminui 2 drogas, porque ele inicia com 4 drogas. Aí, termina o segundo mês, no terceiro mês, ele muda essa medicação, então diminui 2 drogas. Então, ele dá reação no começo, é um medicamento que tem que ser tomado em jejum, 4 comprimidos. Então, assim, se o paciente ele não quiser, ele não tiver mesmo, ele não toma. A gente tem que estar em cima, a gente tem que estar conversando, a gente tem que estar orientando, ele está passando pelo médico sempre, para ele ter essa consciência da necessidade. E a família colabora ou não colabora? Ou cansa? Colabora. A família não chega lá no terceiro mês e fala assim, eu não vou mais, porque eu estou cansada, ele não colabora? Não. Não, família parceira. Família parceira. Que trabalho vocês desenvolvem com a família para que ela fique assim parceira? A gente conversa muito, a gente vai nas casas, as enfermeiras estão lá conversando com eles. Eles estão vendo a melhora, porque assim, a gente tem muito isso, o paciente melhora, ele quer abandonar. Então a gente tem que estar consciente, porque a família tem que ajudar nessas horas. E a família está informando a gente, porque o paciente não informa a gente que ele quer abandonar, ele simplesmente para de usar a medicação. E quem tem que estar de olho é a família. Está vendo, ele está dando sinais, a gente comunitária vê que ele não está querendo usar essa medicação, a gente comunitária vai levar ele o medicamento, ele nunca está lá naquele horário para usar o medicamento. Ou então combina dele ir no posto, ele nunca vai naquele horário. Então, assim, a gente tem que estar conversando muito. E tem aqueles que querem abandonar, aqueles que se mudam e a gente tem que estar indo atrás, conversando. Às vezes a gente tem que fecha o caso como abandono realmente, conversa com ele aceita voltar, reinicia de novo o tratamento. Então, assim, tem uns pacientes que dão trabalho. Então, o paciente portador da tuberculose, o tratamento são 6 meses. 6 meses. Você falou 2 meses com 4 drogas e 4 meses com 2 drogas. Isso. Esse tratamento é todo gratuito? Todo gratuito. Os exames são todos gratuitos. A consulta é gratuita, então, assim, não é cobrado nada. A médica solicitou o exame, o paciente já sai do consultório, passa por mim, eu já libero os exames na hora.
qualquer tipo de exame, desde uma tomografia, um exame mais caro, uma biópsia, até um exame mais simples, a gente libera todos, tudo pelo SUS. E depois de 6 meses, o paciente tem alta ou ele é acompanhado ou tem mais alguma droga uma vez por ano? Não, tem alta, aí a gente orienta assim, teve algum sintoma, porque ele faz os exames para receber alta. Então, assim, tá tudo ok, recebe alta. Passou um tempo, ele começou com sintomas, ele procura a gente. É isso que a gente chama de recidiva? Recidiva. Recidiva é aquele paciente. Recidiva pode ser o paciente que não curou, mas a gente fechou com um abandono, só que a gente não sabe a situação dele. Então, quando a gente tem que abrir de novo esse caso, a gente tem que notificar esse paciente, porque é uma doença de notificação, não pode passar nenhum caso sem ser notificado. A gente abre como recidiva, né? Porque a gente não sabe a situação, se ele foi curado ou não. E através dos exames, recebeu cura, a doutora avalia. Quando ele for entrar de novo, é recidiva? É um caso novo? Ele pegou essa infecção de novo? Às vezes ele foi infectado. Tem todo um protocolo, né, em relação a isso. Então, só para a gente dar uma organizada aí na nossa conversa, o programa de tuberculose é um programa que tem um protocolo federal, todos os municípios do Brasil seguem esse protocolo, orientados pela Organização Mundial de Saúde, voltados ao perfil epidemiológico nacional. Né? Ele é um protocolo que contempla a entrega do medicamento supervisionada, né? A partir de 2010, segundo a Cláudia, isso mudou. Hoje a dose é diária. Antes de 2010, o paciente levava o pacotinho de 30 dias para casa. Hoje já não, já para evitar essa questão do abandono. É um programa que acompanha 6 meses de tratamento com o fornecimento desse medicamento e bem como os exames necessários e o atendimento multiprofissional. A porta de entrada para o paciente que tem suspeita de tuberculose é a unidade básica de saúde do seu bairro, por isso é importante que você não atropele o sistema, né? Então que você procure primeiro, está com um sintoma diferente, um emagrecimento, uma tosse, e isso já a Cláudia vai estar esclarecendo melhor para nós. Procure a unidade básica de saúde, um profissional da área médica, ele vai fazer então o primeiro atendimento, solicitar os exames necessários e com esses exames são encaminhados ao programa que funciona próximo à delegacia no posto central aqui em Umuarama. Lá então ele vai ser atendido por uma equipe multiprofissional que hoje conta com 2 médicos, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliares de enfermagem, bem como os agentes, né, que trabalham junto aí, que são as grandes formiguinhas, né, que acompanham aí o dia a dia desse paciente. O paciente, então, 6 meses, se ele tem cura, ele tem alta, né, ou se ele tem abandono, é fechado o protocolo e daí ele volta como um caso novo. Isso. Né? Cláudia, você falou em exames, né? Radiologia é um exame que a comunidade conhece bem, que é o vulgo chapa ou raio-x, né? Mas, assim, exame de escarro, o que é esse exame, como que faz? E PPD, o que é esse exame, como que faz? Tá. O exame de escarro, aquele paciente que apresenta tosse, aquela produtiva, carregada mesmo que a gente fala, ele procura a unidade, ele vai coletar 2 amostras, 2 dias seguidos. Então, assim, é solicitado, a enfermeira mesmo pode solicitar, ele não precisa passar por consulta, encaminha para o laboratório e ele vai coletar 2 dias em jejum. Se ele tiver positivo, que a gente chama, ele está transmitindo, porque assim, ele pode ter escarro, mas ele não está transmitindo, ele tem que ter uma quantidade de bacilo nesse escarro para ele estar transmitindo. Então, assim, deu positivo, ele está transmitindo, já é encaminhado imediatamente para a gente, para iniciar o tratamento. Tem aquele paciente que tem escarro, não é positivo, tá? O escarro dele não mostrou que ele tem, mas o raio-x está suspeito. Então, ele não tem uma quantidade de bacilo suficiente ainda para estar transmitindo, mas ele tem a tuberculose. Ele está doente. Está doente e a tuberculose está no pulmão. Então, esses casos são encaminhados para a gente. Tem o exame de PPD. O PPD é uma prova tuberculínica. Vai ser injetado na face do braço esquerdo, 0,1 ml intradérmica, e vai ser avaliado após 72 horas, essa reação. Então, assim, o teste é feito no paciente e o resultado é no próprio braço do paciente. Deu reator, deu uma reação ali local, é um paciente que tem contato com alguém que tem tuberculose, vai ser encaminhado para a médica. Então, esse exame é feito lá no posto central, sou eu mesmo que faço a prova tuberculínica. Então,
esses pacientes, eles já são, quando na hora que faz a notificação, eu já vou perguntar para o paciente, quem convive com você? Então já vai ser encaminhados todos que convivem, todos são contatos. Pode ser trabalho, independente do número de pessoas. A gente já marcado esse exame é feito segunda, terça ou sexta, por causa da data da leitura, que sai com 72 horas. Então esse paciente já vem para a gente, esse contato vem, eu faço o exame. Ele tem tosse, ele está com algum sintoma, emagrecimento, sudorese noturna, eu já vou encaminhar ele para a médica. Então, é só o PPD mesmo, nós só estamos investigando ali um possível, porque assim, a gente tem o foco, que é o paciente doente, e a gente tem os contatos que seriam assim, para quem que ele passou? Então, nós vamos investigar se tem mais alguém doente, porque daí não adiantaria somente tratá-lo, e não tratar e outra pessoa na família ter, continuaria a cadeia. E a nossa intenção é interromper essa cadeia de transmissão. Então, nós vamos investigar todos. Vai que tem mais alguém doente ali na família. Então, vamos investigar todos os pacientes. Então, são basicamente esses 3 exames. O raio-x, ele chegou para a médica com um raio-x. A doutora ficou em dúvida, ela solicita uma tomografia. Ela quer esclarecer melhor. Então, todos esses exames são feitos ali pelo ambulatório. Então, os exames diagnósticos que tem de suporte são o exame de escarro, o exame de radiologia, o PPD, a tomografia, exame de sangue? Exame de sangue. Exame de sangue. Então, todos esses são fornecidos ali pelo Sistema Único de Saúde. Né? O que acontece que ainda hoje a população brasileira se contamina pela tuberculose? Porque há mais de 20 anos atrás tentou se publicar que a tuberculose no Brasil estava erradicada, né? Por uma questão até de desenvolvimento econômico, porque tuberculose é considerada uma doença de país em desenvolvimento ou, como se falava antes, subdesenvolvido, né? Por questões de higiene e saneamento básico. Né? Então, o que faz hoje ainda um brasileiro se contaminar com, no teu ver, assim, da tua experiência com a tuberculose? Você acha que, o que acontece ainda? Falta o quê? A gente não consegue alcançar todos. Então, assim, é conscientizar a pessoa, porque a gente consegue alcançar. Tem aquele paciente que é consciente, ele não está se sentindo bem e ele procura a unidade, porque ele quer saber o que ele tem. Tem aquele paciente que não, ele está com tosse, ele está tossindo há muito tempo, só que ele não procura a unidade. Então, assim, é conscientizar mesmo, porque a gente não consegue ir atrás de todos. Verdade. Então, assim, a pessoa está com suspeita, está com tosse, aquela tosse não melhora, às vezes o médico suspeita de uma pneumonia, ele usa um antibiótico, mas não melhora, ele volta. Então, assim, ele também, e a gente precisa ter conscientização dos médicos, dos enfermeiros. De ter esse olhar clínico, de ter esse olhar, de pensar em tuberculose. A gente tem que pensar em tuberculose. Tuberculose existe, aqui em Moarama tem casos de tuberculose. Então, a gente não pode fechar o olho para isso. Você considera que os casos aqui de Moarama, muitos ou dentro da expectativa do perfil mesmo? Não, está abaixo. Está abaixo? Está abaixo. A gente teria que estar notificando mais. Assim, em vista do Paraná, a gente teria que ter, assim, em média de 30 casos. Nós estamos com 24. Isso você acha que é subnotificação por falta de comprometimento profissional ou é subnotificação por falta de conhecimento da pessoa, de não chegar e falar, olha, eu preciso me tratar, ou está muito bom demais e a prevenção está funcionando? Não, eu acho assim, a gente precisa, o paciente, ele tem, porque assim, a gente não tem como ir atrás de todos. Então, assim, ele também procurar. Tem alguém na família que não está bem, ele está percebendo que está com aquela tosse, não está melhorando, ele ter consciência de chegar, ele pode chegar para a gente comunitária e falar, eu estou assim, ou tem alguém na minha família que não está bem, daí começar a ter esse olhar para a tuberculose, pensar em tuberculose, porque a gente tem casos. Tem casos aqui em Moarama, sim. Está subnotificado. Tá. Cláudia, e o paciente que interna no hospital? Chega lá, está com tosse, o médico acha que é pneumonia, depois vai ver que não é pneumonia, é tuberculose. Como que vocês conseguem notificar esse paciente? O que tem de ligação aí com o hospital e o serviço público de saúde? O hospital notifica. O hospital notifica esse paciente,
No próprio hospital já tem a medicação de tuberculose. E essa medicação é controlada pelo programa? É pelo programa, pela regional. A regional fornece a medicação. Então, assim, o hospital tem a medicação. O paciente chegou lá para internar. É tuberculose, ele vai receber essa medicação. Se ele não notificar, ele não tem essa medicação, não. Né? É isso que prende, então... É isso que prende. E o hospital encaminha para mim. No caso, o ambulatório ou para vigilância epidemiológica, porque a gente precisa notificar no SINAM. E daí eu já pego esse paciente. Eu já tenho o endereço, eu já tenho o telefone, eu já tenho tudo. E ele vai voltar para buscar a medicação dele. Então, é onde a gente trabalha junto. Tem a farmacêutica do programa, tem eu, a enfermeira, e a gente trabalha no mesmo espaço. Então, esse paciente chegou para ela, ela já encaminha para mim. Ou chegou para mim, eu já encaminho para ela. Então, a gente tem esse contato, o hospital trabalha bem nisso. Assim, eu não tenho o risco do hospital não notificar ou perder. Esse paciente vai embora e nunca mais volta, sem medicamento, assim, né? Geralmente eles vêm, eles procuram a gente para iniciar o tratamento. Essa medicação, ela tem à venda? A medicação da tuberculose? Não, é só pelo SUS. E você poderia esclarecer para a gente aí, quem está assistindo, por que não tem na farmácia essa medicação? Por causa disso. Primeiro, agora com essa nova lei que é antibiótico, porque são 4 antibióticos, não compra mais sem receita, ele já não conseguiria comprar. E a gente precisa prender esse paciente com a gente precisa ter controle, porque senão o médico vai lá, atende e fala para ele, ó, vai comprar, se você não quiser pegar pelo SUS, tem a opção de ir pela farmácia. E a gente perde esse paciente, a gente não consegue notificar. Porque a notificação é importante para a gente saber o paciente, a gente saber o caso dele, a gente saber quem é a família dele para a gente ir atrás. Porque não dá para tratar só o doente. A gente precisa do trabalho com a família, com os colegas de trabalho, a gente precisa trabalhar isso. Então, assim, por isso que é importante a notificação. Então, agora só tem pelo SUS. Essa medicação só é disponível pelo SUS. Então, precisa ficar claro que às vezes a comunidade procura na farmácia, o paciente particular ele não quer ir na unidade, né? Existe ainda, na época em que surgiu o advento da AIDS, existia muito isso, o paciente de uma cidade ia se tratar em outra para que ele não fosse identificado. Na tuberculose existe também essa situação? Não. Não? Paciente particular, paciente foi lá no consultório particular, fez diagnóstico, fechou com tuberculose, ele vem ali no posto central buscar a medicação? Ele vem buscar a medicação, ele vai iniciar essa medicação, porque daí ele vai sair do consultório com uma receita. O médico já vai orientar que é ali no posto central que ele vai pegar. Então, ali eu já pego. Ele pode continuar o tratamento particular, os exames particulares, a única coisa da medicação é pelo SUS. Então, ele tem essa opção, ele não precisa... E a partir do primeiro momento ali que ele pega a medicação, a agente comunitária vai levar, ele não precisa estar vindo com a gente, a agente comunitária vai na casa dele, vai entregar a medicação ou ele vai lá no posto usar esse medicamento. Só que a questão de consulta, os exames ele continua particular. E em relação à transmissão, você falou na questão da transmissão e tal, o que faz, como que transmite? É pelo contato, atividade sexual, o que transmite? Tuberculose é só através de contato, de pessoa para pessoa, através das gotículas no ar. Então, assim, ela tem que estar no ar em suspensão. Ela abaixou, ela fica várias horas em suspensão. Ela abaixou, ela encostou em alguma coisa, que nem, já não está transmitindo. Então, antes tinha essa ideia, separar garfo, roupa de cama, não se usa. Porque a gente sabe que a partir do momento que essa gotícula entrou em contato com alguma coisa, já não está transmitindo, o risco é muito pequeno, então não precisa separar. A partir de 15 dias que está usando a medicação, ela parou de transmitir. Então, nesses primeiros 15 dias, com o cuidado maior, ao tossir, ao falar, espirrar, porque é pelo ar, de pessoa para pessoa, assim. E passou esses 15 dias, aí a vida é normal. Ok, Cláudia, obrigada pela sua fala, muito gostoso conversar com você. Parabéns aí pelo seu emprego. Né? Nós conversamos hoje com a enfermeira Cláudia Fabrini, que é coordenadora do Programa de Prevenção de Tuberculose do município de Umuarama. Trouxemos aí alguns esclarecimentos, vamos dar só uma reforçadinha, né? Você está aí com tosse associada ao emagrecimento, suor noturno, que a gente chama de sudorese, procure uma unidade básica de saúde para que o seu médico de referência
possa ter um fechamento no diagnóstico. Se seu caso for positivo, ele vai ser atendido no centro, no programa de prevenção, lá no posto central, com fornecimento de medicação, acompanhamento multiprofissional. Em 6 meses você está tratado e, com certeza, 90% de chance estará curado. Não deixe de procurar quando você tem alguma suspeita na sua alteração da sua saúde, não é verdade? Isso mesmo. Nós ficamos por aqui, uma boa semana, até o próximo programa.